Graça e paz, meus amados. Danilo Campos aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Quero ler com vocês a carta de Pedro. E antes que algumas pessoas apareçam dizendo que o que Pedro escreveu, ele escreveu para judeus, né? Que é um argumento que muitas pessoas têm usado. Engraçado que quando eles querem provar os argumentos deles, eles usam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas quando é algo que é contrário ao que eles acreditam, então eles dizem que não serve. Mas antes de eu começar, eu quero provar para vocês que Pedro não escreveu essa carta, nem a primeira e nem a segunda carta, para judeus. Tanto a primeira carta de Pedro como a segunda foram escritas para gentios, tá bom? Eu quero ler com vocês primeiro aqui a primeira carta, no capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que Pedro ele vai dizer. Olha o verso 9 que diz: Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo, Danilo? Ele está falando com judeus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é os judeus. É mesmo? Olha o que diz aqui no verso 10. Vós, sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, contudo agora recebeste misericórdia. Ele está falando com os judeus aqui? Os judeus antes não eram povo e agora, na época ali de Pedro, eles se tornaram povo? Se tornaram povo quando? Depois que rejeitaram o Messias? Quer dizer que antes, quando eles estavam lá aguardando a lei, aguardando a vinda do Messias, eles não eram povo, e aí depois que o Messias veio e eles rejeitaram o Messias, eles se tornaram povo. É óbvio que Pedro está falando com pessoas aqui que não faziam parte do povo de Deus. E que agora, na nova aliança, estão sendo incluídas. Ele está falando com gentios. Isso aqui, gente, por mais que queiram, né, colocar argumentos de que Paulo ensinava uma coisa e os 12 apóstolos ensinavam outra, né? Paulo ensinava graça, Pedro ensinava a lei, todo mundo ensinava graça, ok? Acontece que como Tiago e os demais apóstolos estavam em Jerusalém e eles pregavam mais para judeus, a pregação para judeu é diferente da pregação para gentio, ok? Mas ambos pregavam o mesmo evangelho, e aí você pode procurar aqui, eu vou deixar na descrição, um vídeo que eu tenho falando sobre o evangelho, se são dois evangelhos ou se é um evangelho só. Agora, olha o que Paulo ele diz aqui sobre os gentios, olha. Estáveis naquela época, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Então você percebeu que quem não era povo e passou a ser povo, eram os gentios. Então para quem que Pedro está escrevendo aqui? Quem é essa nação santa, essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus? Quem é esse povo aqui? Ele está falando com gentios, era um povo que não era povo antes, mas que agora se tornou povo de Deus. Tá bom, gente? E aí você pode perguntar, tá, Danilo, mas essa é a primeira carta. E a segunda carta? Foi escrita para judeus, não? Foi escrita para gentios também? Você consegue provar isso? Consigo. Veja bem. Olha aqui que interessante. Logo no capítulo 1 do verso 3. Eu vou até sublinhar aqui para vocês. Ó. Olha o verso 1. Amados, esta agora é a segunda carta. Opa. Segunda carta que vos envio. Que vos escrevo, perdão. Então você percebe aí que essa é a segunda carta que eu vos escrevo, ou seja, Pedro está escrevendo uma segunda carta para as mesmas pessoas para quem ele escreveu a primeira carta. Então, se a primeira carta era para gentios, a segunda também é para gentios. Pedro está escrevendo para a igreja, gente.
é uma conversa muito fiada, descartar as cartas de Pedro, de Tiago, de João, e dizer que era para judeu, tá bom? O João, por exemplo, João foi pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja gentílica que tinha na época. Quando João escreve a carta de Apocalipse, ele escreve para 7 igrejas, todas elas de gentios. João não escreveu nenhuma carta para judeu. E esse povo fica falando que Tiago, Pedro e João escreveram para judeus. Então, assim, é muito complicado, tá, gente? Os apóstolos foram apóstolos da igreja, tá bom? Paulo teve uma relevância maior entre os gentios, ele foi quem mais plantou igreja entre os gentios, mas até mesmo as igrejas que Paulo plantou recebiam os demais apóstolos. Tanto é que na igreja de Corinto tinha lá o pessoal que se dividia, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, mas em momento nenhum Paulo criticou Pedro na carta aos Coríntios. Pelo contrário, ele disse, tanto o que rega quanto tanto o que planta quanto o que rega, ambos são um. Entendeu? Então ele corrige ali aquela preferência, né, por um ou outro ministro, ele corrige isso, mas em momento nenhum ele demonstra haver divergência entre eles. Tá certo que houve uma divergência entre Paulo e Pedro, que é narrada ali no capítulo 1 de Gálatas, mas aquilo ali foi superado. Tanto foi superado, né, que aqui na carta de Pedro, ele elogia Paulo. Então, aparentemente, Pedro ele recebeu aquela correção de Paulo e ele, inclusive, admirava Paulo, lia as epístolas de Paulo, se alimentava do ministério de Paulo. Veja, verso 15: Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu. Olha, você percebeu aqui que Pedro está escrevendo para as mesmas pessoas para quem Paulo também escrevia? Olha, como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu. Ou seja, Pedro está escrevendo para pessoas para quem Paulo também já havia escrito. Então você vê que isso confirma que Pedro escrevia sim, ministrava para os gentios, pregava para os gentios, exercia também sua autoridade apostólica sobre os gentios, refutando aí essa ideia, essa divisão que tentam fazer no corpo de Cristo, como se existissem duas igrejas, como se Jesus tivesse dois corpos, né? Um corpo circuncidado e um outro corpo não circuncidado. Não, querido. A Bíblia diz que, lá em Efésios, que dos dois povos ele fez um só. Ok? Não tem mais essa divisão de judeu e gentio. Os gentios foram enxertados na videira. Então essa divisão aí, que ainda tinha judeu, igreja de gentio, aí apóstolo para judeu e apóstolo para gentio, isso é uma bagunça, isso é uma lorota, uma conversa fiada. A oração de Jesus foi que o povo dele fosse uma igreja. Assim, são muitas igrejas locais, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, mas isso é apenas para dividir localidades, não dividir povos, não é para dividir judeus e gentios, tanto que na igreja de Jerusalém tinha gentios, tinham prosélitos, e nas igrejas dos gentios também tinham judeus. Óbvio que na igreja de gentios os judeus eram minoria, e na igreja de Jerusalém os gentios eram minoria. Mas isso por causa da localidade. Mas não havia divisão, tá bom? Nem mesmo entre a igreja e nem mesmo havia divisão entre os apóstolos. Paulo teve um ministério mais expressivo em relação aos gentios, mesmo porque os judeus rejeitaram Paulo, porque o ministério dele não era só para os gentios. Eu vou ver se eu mostro isso para vocês aqui. Olha só, Atos capítulo 9, aqui Paulo ele vê o Senhor, ele está lá cego, esperando, orando, jejuando durante 3 dias, e Deus está aqui mandando Ananias ir lá. Ananias diz aqui, né, no verso 13 e 14, que ele diz para o Senhor, olha, esse aí é o homem que prendia os cristãos, né, e veio para cá com cartas. E aí
Jesus responde para ele, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e reis, e perante o quê? E perante o meu povo Israel. Então Paulo não era apóstolo só dos gentios. Paulo era apóstolo do povo de Israel também. Mas assim como Jesus era o rei dos judeus, assim como Jesus era apóstolo enviado para os judeus, né? O escritor aos Hebreus diz que Jesus era apóstolo, chama Jesus de apóstolo. Então Jesus foi apóstolo para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Paulo também foi apóstolo para os judeus e os judeus o rejeitaram. Então ele dedicou seu ministério mais aos gentios. A gente vê na viagem que ele está lá com Barnabé, quando ele é rejeitado numa sinagoga, ele diz, olha, visto que vos considerais indignos do reino de Deus, eis que nos voltamos para os gentios. Chegou uma hora que Paulo cansou de ser rejeitado pelos judeus e se dedicou mais aos gentios, e Deus usou Paulo poderosamente entre os gentios. Enquanto os demais apóstolos, durante o início da igreja, ficaram mais em Jerusalém. Mas depois, eles também começaram a exercer o seu ministério nas demais igrejas. Inclusive, né, a gente tem a história de Tomé, o apóstolo Tomé, ele foi, se eu não me engano, para a Índia. Muitas igrejas em outros lugares foram plantadas por judeus, ok? Por pessoas que não eram Paulo. Paulo não plantou todas as igrejas dos gentios. Sim, ele foi quem mais trabalhou, tá bom? Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês, querido, é que não existe esse negócio. Não existe isso de que as cartas de Pedro, de João, os evangelhos não servem para nós e só para judeus. Estou provando para vocês que Pedro está escrevendo aqui para gentio, ó, vós sim que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo. E a segunda carta, ele diz, essa é a segunda carta que vos escrevo. E ele ainda diz que essas pessoas aqui são pessoas para quem Paulo também escrevia, né? Considerai a longanimidade de nosso Senhor, que é a oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Então Pedro, ele admira a sabedoria de Paulo, ele reconhece que foi dada por Deus, e ele ainda chama os escritos de Paulo de escrituras, né? Ele coloca em pé de igualdade com a palavra de Deus. Veja, ele escreve o mesmo em todas as suas epístolas. Ué, como é que Pedro sabia o que Paulo escrevia em todas as epístolas? Sinal que Pedro lia, meditava, estudava todas as epístolas de Paulo. Ele colecionava as epístolas de Paulo. Então ele sabia o que Paulo escrevia em todas as suas epístolas, não apenas em algumas. Veja, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são torcidos pelos ignorantes. Isso é o que mais se faz hoje. O que mais se faz hoje é torcer os textos de Paulo. Ignorantes e insensatos, como fazem também, olha só que interessante, como fazem também com o quê? Com as demais escrituras. Então Pedro está chamando as cartas de Paulo de escrituras, ok? Então Pedro reconhece a inspiração divina naquilo que Paulo escreve. Então Pedro acreditava na doutrina que Paulo ensinava. Pedro não ensinava outra doutrina diferente da que Paulo ensinava. Isso é uma mentira de pessoas que querem tirar parte da palavra de Deus para ficar apenas com aquilo que lhe convém. Mas nem mesmo aquilo que eles ficam, eles respeitam, porque eles torcem os textos de Paulo. As partes que Paulo escreve que serve contra eles, eles rejeitam. Eles dão um jeito de torcer. Tá bom, gente? Eu espero ter abençoado vocês com essa explicação. Eu vou estar dando continuidade num próximo vídeo, onde a gente vai falar de quê? A gente vai falar do ensino do apóstolo Pedro. Primeiro, na verdade, eu queria ter falado isso desde o início, né? Sobre o que Pedro ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre escatologia, mas como o pessoal aí, né, que diz que Jesus já voltou, né, que foi tudo no ano 70, eles rejeitam Pedro, rejeitam
diz que é só para judeu, então antes de eu analisar a perspectiva de Pedro acerca desse assunto, eu precisava provar que a carta de Pedro ela é para os gentios, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai analisar isso aqui, o capítulo 3 inteiro. Vamos ver o que Pedro fala sobre o dia do Senhor, sobre a vinda de Cristo, e vamos ver se Pedro realmente acreditava que o dia do Senhor era só a destruição de Jerusalém, que era algo que ia acontecer em breve, muito em breve, né? Porque Pedro ele diz que, olha, considerai que um dia para Deus é 1000 anos. Então, me parece que Pedro já estava considerando aí a possibilidade de demorar alguns milênios para Jesus voltar. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, espero ter abençoado você. Amém? Você que ficou até aqui, eu peço você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. E eu vejo você no próximo vídeo. É isso aí. Graças e paz, irmãos.